Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, porque uma reunião no estádio Beira-Rio nessa sexta-feira deu mais um passo para sacramentar a construção do CT em Guaíba, e eu quero falar com vocês sobre essa movimentação, inclusive com autoridades do município aqui da região metropolitana, tá? Quero falar, obviamente, né, da preparação do time de Paulo Pezzolano para a partida decisiva do Campeonato Gaúcho, agora a segunda da semifinal, né, contra o Ipiranga, algumas preservações, alguns cuidados e quem sabe até uma novidade junto aos relacionados, e o Transferban que prejudica demais uma saída do time, do grupo do uruguaio, né, e o departamento de futebol tentando enxugar ainda mais a folha para cair, quem sabe, com mais alguns investimentos até o dia 3 de março, quando a janela se encerra. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação. Não te esquece que aquele sininho do lado de inscrever-se, o like e o compartilhamento são importantíssimos, e procura a galera das Gemas Brilhantes para entender um pouquinho da forma de investimento em pedras preciosas, joias, diamantes, ouro, velho, tem muita oportunidade de tu botar um dinheiro no bolso com esse tipo de procedimento, tá? Muito mais do que consórcio, CDB, mais do que qualquer outra instituição financeira, as pedras preciosas, as joias, elas podem te dar um valor mensal que tu nem imaginava. Tem um 0800 aqui, tem o QR Code, tem também como falar com a galera pelo site das Gemas Brilhantes, então entra ali e aproveita, não perde tempo, vai botar uns pila no bolso nesse início de 2026, tá? Bom, gurizada, é bem provável que o Inter entre em campo com um time alternativo agora diante do Ipiranga. Tem a dúvida entre o Gustavo Prado e o Tabata. Pedro Cauã pode aparecer na zaga, e aí fazendo a sua estreia na temporada. O zagueiro pela direita, junto do Juninho. Deve só o Bernabei mesmo ser o titular do lateral esquerda, tá? O Pezzolano ainda não definiu bem o time. Tem sim, né, o planejamento e o pensamento do que fazer. Falei sobre isso no conteúdo da manhã, inclusive, né? Joga a semifinal agora contra o Ipiranga, depois joga contra o Remo no meio da semana. Aí no final de semana joga a primeira da final. Tem a semana livre para trabalhar e na outra semana joga a segunda da final. E algumas pessoas já me disseram que se for Grenal, a chance de os dois jogos serem com o time quente é maior do que se for, por exemplo, o Juventude. Eu não sei, eu não acredito muito, principalmente porque se chegarmos à final não queremos correr riscos, né? E quem sabe um time alternativo poderia fazer com que o Juventude de repente erguesse um caneco dentro do estádio Beira-Rio, seria horrendo, né? Então me parece que a gente vai fazer o planejamento com os três jogos com o time quente a partir agora do Remo, tá? Vamos esperar os relacionados, obviamente, para a gente confirmar essas informações que veio do CT, mas Tabata pode dar lugar para o Gustavo Prado em relação ao time que foi agora a Erechim e fez o 3-0 lá e praticamente sacramentou já o seu passaporte para a final, tá? Mas eu quero falar com vocês de mercado. A gente vem tratando muito aqui sobre a questão das compras que o Inter vem fazendo, ou que o Inter está tentando fazer, principalmente um zagueiro pelo lado esquerdo. Mas agora nas saídas também, o Inter está tentando ali na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 de economia para poder fazer um outro investimento, quem sabe ainda nessa janela, né? Em vez de um zagueiro, 2 zagueiros. A prioridade é pelo lado esquerdo, defensor, a gente já falou várias vezes sobre isso. O Juan Jesus é o sonho ainda, mas também já tratamos de que a família não quer vir e tal. Mas tem o Cleiton Sampaio, o Richard e o Alan Benítez para sair. E a partir disso o Inter então pegaria esse 1 milhão, 1 milhão e 200 de economia para poder pegar e trazer outros jogadores. Um Transferban do Cerro Porteño prejudica o Inter nessas movimentações de mercado, porque o Cerro estava com tudo certinho já para o Alan Benítez estar no Paraguai, só que o Inter, inclusive, ia romper o contrato, ia rescindir, ia liberar o cara para ele só assinar, né, estando livre no mercado, só que esse transfer ban aí que o time paraguaio tomou vai prejudicar a situação.
estão tentando resolver, obviamente, e a partir do momento que resolverem, então o Alan Benítez deixa o clube. Eu vou colocar para vocês algumas imagens de uma reunião que houve hoje pela parte da manhã, ali, meio-dia, entre a Prefeitura de Guaíba e também a direção do Internacional. Para quê? Para conversar e dar prosseguimento às questões burocráticas envolvendo o CT, né, lá em Guaíba. O CT fica ali na Estrada do Conde, muito próximo ali também. Quem vem de Eldorado pode pegar aquela estrada paralela, né? Então, ali que é a Estrada do Conde. E o CT, a gente sabe que alagou agora, né, com a enchente histórica. O Inter fez um estudo, principalmente da viabilidade, de onde não alaga, onde pode construir também, porque tem uma questão ambiental de ser um sítio histórico, se a gente botar assim, restos mortais de nativos da época, lá de 1800, 1600, então tem um negócio bem legal, assim, se a gente for olhar na questão histórica. Mas o interessante é que Guaíba e o Inter avançaram numa articulação para implementação do CT e participaram, né, o Marcelo Maranata, que é o prefeito da cidade, mais a vice-prefeita, a Claudinha Jardim, e nessa reunião, ao almoço, eles trataram da atualização do projeto. Tá? E aí tem também, né, a participação do Latino, do Ivandro Morbach, da Vânia Damin, que é do Patrimônio, mais ainda os assessores, o CEO do clube, o Giovanni Zanardo e tal. A ideia é não só organizar um grupo para buscar não apenas investidores, mas também buscar com que as questões burocráticas estejam cada vez mais alinhadas e cada vez mais diminutas, para que a partir então, né, desse desenvolvimento e a partir dessas questões burocráticas resolvidas, os parceiros então comecem a colocar dinheiro. O Inter estima algo na casa dos 100 milhões para fazer campos, para fazer os edifícios em que teriam alojamentos, em que teria também até não só a base, mas também o profissional. A ideia é que o profissional trabalhasse lá muito semelhante ao que o Galo tem, né? Fora de Belo Horizonte, a cidade do Galo ali, para que todo mundo ficasse junto, muito semelhante ao que era na época em que o profissional treinava num campo, no suplementar do Beira-Rio, e os demais, os jovens, trabalhavam nos outros campos, olhando muitas vezes o profissional e muitas vezes o técnico chamando o auxiliar, né, da base, e preciso do lateral, preciso de um meio, preciso de um cara para compor aqui, e os cara iria correndo para chamar um dos guris. Então, acho legal a gente botar aqui, no próprio Instagram da Prefeitura de Guaíba, né, o Marcelo Maranata fala sobre isso, né? Parcerias agregam ao desenvolvimento da cidade. E Guaíba é uma cidade que respira esporte, está preparada para fortalecer iniciativas que impulsionem ainda mais esse potencial. Tá? E a criação do grupo de trabalho, esse que eu estou falando, marca uma nova etapa das tratativas, né? Então, para que comecem a sair do papel, né? E a obra comece a subir lá em Guaíba. Beleza? Chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece de te inscrever e vem junto, porque sempre tem muito para tratar do nosso Internacional por aqui. Um forte abraço. Tchau.